Tudo bem? Boa tarde, estou aqui com a sua radiografia, tá? E enfim, as notícias que eu tenho aqui realmente não são das melhores, não. Por quê? É um caso que ele realmente é bem complexo aqui para a gente trabalhar. Vamos começar por esse dentinho aqui, ó. Esse dente ele tem uma fratura na coroa dele, e com certeza essa fratura passou pelo nervo, tá? Pode até ser que ele não esteja doendo nada, mas esse tipo de fratura ele cada vez vai gerando um pouco mais de infecção aqui na ponta desse dentinho aqui, ó, lá na ponta não, lá na raiz desse dentinho, tá? Então assim, daqui a pouco ele realmente deve fraturar de novo, deve perder esse pedaço aqui, né? E o tratamento para isso como que deve ser? Tratamento de canal, tá? E aí fazer um pino para esse dente, coloca um pino aqui. Esse daqui, ó, o pino é um substituto para esse tipo de trabalho. Esse daqui a gente chama de restauração metálica fundida. Vou colocar aqui de lado aqui, ó, que é para dar uma estrutura para o dente. O pino que a gente fala, pino de fibra de vidro, ele é um pouquinho diferente porque ele é muito mais sutil e ele tem uma longevidade muito maior, mas é para isso mesmo, para a gente dar uma estrutura para esse dente e depois fazer uma coroa para ele aqui, ó. Então aqui, como fez aqui no implante, depois fazer uma coroa para ele. Esse dente aguenta isso, né? Tudo indica que sim. Tem paciente que vai querer ir para um implante de uma vez, porque eu não quero fazer canal, porque eu sempre tive problema com tratamento de canal. Aqui normalmente a gente eu tenho uma endodontista que trabalha com a gente, ela tem um trabalho excelente, então normalmente a gente vai optar por fazer um tratamento de canal, o pino e uma coroa, né? Mas isso fica a cargo do paciente mesmo, tá? Vamos passar para o dentinho do lado, esse aqui ou faz todo esse trabalho, né, de canal, pino e coroa, ou então extrai ele e faz o implante aqui, tá? Vamos pro dentinho do lado aqui, ó. Esse dentinho aqui, nessa região aqui, ó, é que você me relatou o pus saindo, a bolsinha de pus ali. Só que a gente não sabe de qual desses dois dentes que está havendo, né? Pode ser desse e pode ser desse daqui. Pela minha experiência, eu acho que é esse dente aqui, ó, mas é um achado, né? Eu não tenho uma certeza de que isso está acontecendo. E aí, mas pode ser muito bem desse outro dente aqui, ó. Além disso, a gente tem uma falha aqui, ó. A coroa, ela tá mal adaptada em relação à raiz desse dente, tá? Então, isso aqui não tá legal. O que a gente poderia fazer nesse dentinho aqui? Poderia fazer um procedimento que chama apsetomia, que é cortar a pontinha dessa raiz, tá? Para que aqui não aconteça infecção novamente. Quando a gente faz isso, vou colocar uma média assim de 80% de dar certo, tá? E aí depois trocar essa coroa aqui, fazer uma coroa melhor adaptada, tá? Então é isso aqui que eu sugiro para esse dentinho aqui. É claro que a gente considerando que essa infecção está vindo desse dente, tá? Essa coroa aqui também está mal adaptada. A gente pode ver aqui, ó, que tem um espacinho entre o núcleo, né, e o dente mesmo. Então, tanto esse quanto esse, vai chegar uma hora que isso aqui vai quebrar, né? Ou ele vai dando cáries aqui no meio, ou ele vai quebrar, né? A maneira de evitar isso é interferindo já de uma vez, né? E já adequando isso daqui. Mas mesmo assim é importante dizer que nem sempre a gente consegue fazer isso aqui de uma forma excelente, tá? Então assim, é até meio ingrato. Eu consigo ver que isso aqui não tá bom, mas eu só consigo ver se eu consigo melhorar depois de tirar isso aqui e limpar isso tudo, tá ok? Bom, vamos aqui para a parte dos implantes, né? Para a parte dos implantes, aqui na verdade tem uma situação muito curiosa até. A gente tem implante muito provavelmente dentro do seio maxilar. Tanto esse implante, que seria esse daqui, quanto esse outro. Isso aqui está completamente, se ele estiver dentro do seio maxilar mesmo, ele está completamente inadequado. Por quê? Isso aqui vai contaminando com as bactérias do seio maxilar, tá? E então isso aqui, ao longo dos anos, né, pode ser que você não veja esse problema, porque toda infecção aqui ela vai drenando para dentro do seio, ela não vem para a cavidade oral.
e aí isso vai despejando essas bactérias na corrente sanguínea, né? Ao longo dos anos. Então pode ser que uma hora essas bactérias podem colonizar alguma válvula do coração, aí sim nós temos um problema que é pequeno, ele se transformar num problema realmente muito grande. Bom, do lado direito, a gente tem do lado esquerdo agora, né? Aquilo que eu te falei foi tudo do lado direito. Agora do lado esquerdo, esse implante está bem colocado, né? Esse aqui também, apesar de que ele poderia estar um pouco mais profundo, tá? Então aqui ó, ele está com espiras para fora do osso, isso aqui não é um padrão ouro, né? Não é um padrão de qualidade que a gente gosta, mas enfim, está funcionando aqui. Aqui a gente vai ter a mesma situação, implante muito provavelmente para dentro do seio maxilar. Cristiano, eu preciso mexer nesses implantes? A primeira coisa que eu vou te falar, se você for mexer em implante, é fazer uma tomografia para a gente ter o correto diagnóstico disso daqui, para a gente ver exatamente o quanto que esses implantes estão passando pelo seio maxilar e para se planejar uma abordagem, né? Mas eu já te adianto, se for abordar isso daqui, né, se for necessário, assim, a gente vê pela radiografia, a gente vê que é necessário. Pela tomografia, a gente vai ver qual que é a extensão disso, o quanto que é necessário, né? Qual que é se eu vou ter que fazer um trabalho muito grande, por exemplo, removendo os implantes e tal, ou se é um trabalho mais simples de se fazer. Mas assim, eu já deixo o alerta aqui que muito provavelmente é um caso que há a indicação de se retirar esses implantes, tá? Por quê? Porque a gente não consegue controlar esse foco infeccioso, caso ele realmente exista, né? Eles aqui no seio maxilar, certo? Aqui na parte, então aqui, ó, olha aqui como que ele está muito dentro do seio maxilar. Enfim, então aqui a gente já na parte de baixo, aqui tem um implante. O que me chamou a atenção é que esse dente aqui ele não aparece porque esse dente é de acrílico, então isso aqui é um material provisório que está aqui no implante de baixo, tá? Isso aqui, depois é bom trocar isso por uma porcelana, tá bom? Essas demandas que tem, né? E demandas muito mais de infecção em cavidade oral e começar realmente por esse dentinho aqui. E outra coisa, a tomografia ela vai ajudar muito no diagnóstico desses dentes aqui, ó. Senão a gente realmente tem uma mexida aqui, tem uma abordagem meio que no escuro, sabe? Meio na sorte mesmo, tá bom? Acho que é isso. Eu vou deixar aqui, caso você queira, né, fazer essa tomografia, eu já vou deixar até o pedido pronto aqui de uma vez, tá? Se não, aí a gente vê como que a gente consegue trabalhar. É claro que para mim, né, para eu oferecer um tratamento de excelência, eu tenho que ter ferramentas de excelência, e isso passa pela tomografia. Mas, ó, Cristiano, vamos mexer nesse dentinho da frente aqui. A gente pode começar mexendo nesse daqui, entendeu? E dando sequência nos demais, tá? Só lembrando que o risco dessas infecções são esses mesmos, de passar a bactéria para a corrente sanguínea e uma hora, né? Depois pode ser isso, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, mas uma bactéria dessa colonizar alguma válvula do coração, né? Esse seria o pior, né? Tem outras coisas que também não são boas, né? Mas nesse caso ali, por exemplo, aí a gente tem um problema cardíaco grande que pode acontecer. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.